Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, contemplamos esse grande mistério da transfiguração. O mistério da transfiguração para os antigos é nada mais nada menos do que a experiência perfeita e madura da vida cristã, onde a transfiguração é uma antecipação da glória celeste já nesta terra. Essa antecipação que Jesus Cristo proporciona aos seus discípulos, que Ele proporciona a cada um de nós a viver nessa terra. Porque todo cristão já vive uma vida eterna começada nesta terra e já experimenta a alegria celeste, já experimenta a contemplação dos mistérios. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar passos na nossa vida de oração, porque esse grande mistério da transfiguração hoje é nada mais nada menos do que um itinerário para que nós possamos alcançar aquilo que é a experiência da glória eterna. Por isso que, se nós olharmos bem no Sagrado Evangelho, nós contemplamos primeiramente Jesus Cristo levando 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Veja que Jesus Cristo convida esses discípulos a ir com ele a esse lugar de oração, a esse lugar da presença de Deus. Mas se eles não quisessem ir a esse lugar, eles não teriam ido. Mas eles foram dóceis e permitiram ser conduzidos pelo próprio Cristo. Aqui nós temos o primeiro ensinamento. Deus tem sempre a iniciativa e nós precisamos cada vez mais corresponder essa iniciativa de Deus, que é o chamado para estar com Ele. E essa iniciativa é sim que Deus sempre está disposto a conversar, a dialogar, a estar na intimidade com cada um de nós. Mas nós precisamos também desejar estar nesta intimidade. Precisamos dar esse passo de escolher estar com Ele, para que assim nós possamos, dia após dia, crescer nessa capacidade de correspondência a Deus. Porque somente assim nós conseguiremos experimentar aquilo que é a experiência mística.
Por isso que depois de ir a esse lugar, nós vemos ali que Jesus Cristo transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. A transfiguração, Jesus, ele muda a sua figura. Ele faz com que os discípulos já experimentem a contemplação da glória eterna. Aqui nós vemos, na nossa vida de oração, quando nós dedicamos tempo a Deus, no decorrer desse tempo dedicado, nós começamos a ter essa experiência da transfiguração, de contemplar o mistério celeste, para que assim nós possamos adentrar nesse grande mistério de unidade. Porque veja, quando aqueles homens contemplam Jesus transfigurado, a alma deles, o coração deles fica cheio de alegria, mas também cheio de confusão, porque eles não entendiam muito bem aquilo que eles estavam contemplando. E eles veem do lado de Jesus Cristo Moisés e Elias. E essas duas figuras, elas representam a lei e os profetas. O conhecimento da lei, aquilo que é lei natural, aquilo que é próprio da nossa natureza, e o entendimento dessa lei natural. Mas Jesus é aquele que nos dá a verdadeira prática dessa lei natural, porque em Jesus nós temos esse resumo da lei e dos profetas, porque ele veio colocar em prática essa lei e os profetas. Por isso que, na medida em que nós vamos adentrando na meditação da palavra, nós vamos tendo uma experiência de contemplação desse mistério divino, que é o conhecimento e o entendimento da lei. Mas para que nós possamos realmente adentrar no grande mistério, a transfiguração de Jesus Cristo é um sinal daquilo que nós precisamos aprender a viver, porque quando nós vamos nos aproximando de Cristo, conhecendo os seus ensinamentos e colocando em prática a sua própria vida na nossa vida, aí começa-se a acontecer o mistério da transfiguração em cada um de nós, porque nós vamos nos transformando no próprio Cristo. E essa transformação, ela vai como que nos dando a graça de outras experiências, que são aquelas experiências que nós vamos ver no decorrer do Sagrado Evangelho. Porque depois que Jesus Cristo fica transfigurado, aqueles discípulos contemplando aquele grande mistério, Pedro vai dizer: Mestre, é bom estarmos aqui. Veja que essa palavra de Pedro é uma palavra que manifesta que o coração de Pedro sentia uma satisfação em permanecer naquele lugar, contemplando aquele mistério, experimentando aquela transfiguração do Senhor. Essa é a experiência que nós precisamos aprender a viver naquilo que é a nossa vida de oração, para que nós possamos aprender a dizer também para o Senhor: é bom estarmos aqui, na presença, partilhando a vida, para que dessa forma, assim nós consigamos experimentar essa experiência mística de união com o próprio Deus. Depois nós vemos como que quando o nosso coração está desejoso de estar na presença do Senhor, nós começamos a gerar uma predisposição justamente para essa grande graça, porque cresce em nós esse desejo de permanecer em Jesus Cristo. E aí sim nós nos abrimos para uma outra obra, que é a obra do Espírito Santo. Por isso que quanto mais docilidade nós vamos gerando no nosso interior, mais o Espírito Santo ele consegue nos mover, nos conduzir. E é isso que vai acontecer
porque ali vai aparecer uma nuvem que vai encobrir todos. A nuvem é o símbolo do Espírito Santo, esse Espírito Santo que desce sobre esses apóstolos, esse Espírito Santo que envolve, que imerge esses apóstolos na vida divina. E depois, de dentro dessa nuvem, vem aquilo que é a convicção do mais profundo da nossa alma, porque isso é o Pai do céu que infunde em nós. E ali o Pai do céu vai dizer: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Veja que o Pai, ele dá um testemunho do Filho. E naturalmente, quando nós vamos adentrando na nossa vida de oração, crescendo na nossa vida espiritual, nós começamos a ter essa convicção de que Jesus é o Filho amado do Pai do céu. E nós nos colocamos mais predispostos para escutar a sua palavra, para escutar o que ele diz. E nos sentimos mais motivados em praticar tudo aquilo que ele nos ensina. E depois, o último efeito dessa vida de oração, da vida de intimidade com Deus, da vida mística, é sim aquilo que é a experiência da ressurreição. Porque Jesus Cristo, quando desce com esses discípulos do monte, Jesus ele vai dizer para que não contem até que o Filho do Homem ressuscitasse. Esses discípulos eles não entendiam muito bem o que era ressuscitar dos mortos. Mas aqui nós temos aquilo que é a experiência de maturidade para a nossa vida, a certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna. Isso só acontece na nossa vida madura e é por isso que nós precisamos ir crescendo, caminhando nessa grande experiência de realmente estar na presença do Senhor, dedicando tempo a Ele, meditando a Sua palavra, para que dessa forma possamos crer firmemente na ressurreição, porque é a ressurreição que nos dá a verdadeira esperança e a verdadeira alegria de permanecer firmes naquilo que é o caminho que nos é proposto, para que esse mistério da transfiguração aconteça conosco, para que a nossa vida seja um reflexo da luz de Cristo, que a nossa vida consiga manifestar o reino dos céus já nesta terra, que a nossa vida transfigurada em Cristo possa ser um sinal de Deus para todos aqueles que nós encontrarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.